Não vou entrar em campeonatos de leitura do orçamento, sobretudo quando o que gostava de discutir com o Sr. Ministro é as posições que o Sr. Ministro tem tido, que a diplomacia portuguesa podem ter sobre o massacre que está a acontecer em Gaza e sobre o apelo lancinante, por vezes, que tem sido feito por várias instituições internacionais, inclusive por António Guterres, ao cessar-fogo. E, pela forma, também não vou comentar as declarações do Sr. Presidente da República há poucos minutos, junto ao embaixador da Palestina, que acho que não representam e espero que não representem a posição de Portugal sobre aquilo que está a acontecer em Gaza. Queria referir-me às declarações da exclusividade única do Sr. Ministro, que por várias vezes me pareceram mais recuadas do que as posições oficiais da diplomacia portuguesa ou aquelas transmitidas pelo Primeiro-Ministro António Costa. Começou logo no dia 17 de outubro, quando o Sr. Ministro estava ainda na visita oficial à Bélgica, e estranhei ver, não gostei, confesso, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros português a correr para consolidar a ideia da atribuição da explosão de um míssil num hospital de Gaza, sobre o qual ainda não havia quaisquer provas, a atribuí-lo à Jihad Islâmica, num momento em que outros representantes internacionais, outros chefes de Estado, optaram por posturas mais diplomáticas e mais discretas, sobretudo tendo como única fonte as forças de defesa de Israel. Depois de ter dado essa garantia, que foi uma garantia que deu, não se sabe bem porquê, felizmente nessa tarde o Primeiro-Ministro, no debate quinzenal, veio repor a questão onde ela deveria estar, que era no apelo ao cessar-fogo e numa postura mais crítica sobre a Europa que tem que se dar ao respeito. Declarações essas que o Sr. Ministro não entendeu fazer enquanto calcinava a versão de Israel sobre o atentado ao hospital. No dia 27 de outubro foi aprovada uma resolução na Assembleia Geral da ONU a apelar ao cessar-fogo. Esse texto não deixa dúvidas, é um apelo ao cessar-fogo duradouro e sustentável, que tem exigências de cumprimento do direito internacional de parte a parte, tem exigências de libertação imediata e incondicional dos reféns civis, e Portugal votou, e bem, a favor dessa resolução das Nações Unidas, coerente com as posições diplomáticas que tem assumido ao longo deste tempo. E é por isso que eu não compreendo, mais uma vez, a necessidade que o Sr. Ministro tem de justificar esse voto favorável, dizendo no Twitter até que a decisão não foi fácil. A decisão não foi fácil e eu pergunto o que é que há nesta decisão de apelar a um cessar-fogo que não seja fácil. E o que é que leva o Sr. Ministro, aqui outra vez, a pretender ou achar que é necessário justificar a posição de Portugal, aliás, com uma declaração de voto inequívoca sobre o apelo ao cessar-fogo e sobre o conteúdo dessa declaração. O terceiro momento tem a ver com o bombardeamento do campo de refugiados que chocou o mundo no dia 1 de novembro, em que o Sr. Ministro veio no Twitter, mais uma vez, dizer que a UE pediu uma pausa humanitária para evitar tragédias como esta. O direito à defesa tem de ser conciliado com o direito internacional humanitário e com a proteção de civis. Estas declarações do Sr. Ministro, portanto, perante o bombardeamento de um campo de refugiados em Gaza, são impressionantes pela sua gentileza para com o agressor e com o responsável por este bombardeamento. E, portanto, eu não consigo ver como absurdas as várias interpretações ao longo destas declarações do Sr. Ministro, tanto de jornalistas como inclusive por deputados ou deputadas do Partido Socialista, que acham que o Sr. Ministro sente que de alguma forma tem que prestar satisfações ao embaixador de Israel em Portugal ou qualquer outro tipo de satisfação perante as posições que vai assumindo sobre o terror que Israel está a impor em Gaza. Não se ouviu do Sr. Ministro, a propósito desse bombardeio, nenhuma palavra sobre a responsabilidade de Israel, sobre o cessar-fogo, sobre a condenação da punição coletiva, como a ONU fez e como António Guterres fez, e mais, o Sr. Ministro continua a utilizar a ideia do direito de defesa para legitimar os crimes de Israel. E eu pergunto-lhe, o que é conciliável com o genocídio? Eu pergunto-lhe se aquilo que está a acontecer na faixa de Gaza,
que a ONU qualifica como tendo um risco enorme de se converter num genocídio, é algum ato de defesa que possa ser conciliável com a lei humanitária, como o Sr. Ministro entendeu dizer. No dia 14 de outubro, o Sr. Ministro disse que é importante que não haja uma matança descontrolada de palestinianos em Gaza. Esperemos que também seja importante que não haja uma matança controlada, que não haja uma matança ponto. E disse que não podemos condenar Israel pelo que se pensa que possa vir a ocorrer. Isto foi em 14 de outubro. Estamos a dia 3 de novembro. Entretanto, morreram 9.000 pessoas na faixa de Gaza, morreram 3.643 crianças, 70 funcionários da ONU foram assassinados, a Unicef diz que é um cemitério de crianças, o secretário-geral da OMS diz que a situação é indescritível, há hospitais a abarrotar de feridos, deitados pelos corredores, morgues sobrelotadas, médicos a fazer cirurgias sem anestesia, milhares a procurar abrigo nos hospitais, em todo o lado medo, destruição e perda. Israel está hoje a deslocar para Gaza trabalhadores palestinianos que estavam no Estado de Israel e que estão a ser deslocados à força para a faixa de Gaza enquanto Israel bombardeia Gaza. E, portanto, o que eu lhe pergunto é se já se pode condenar Israel por aquilo que aconteceu. E se é essa a posição do Sr. Ministro. E faço-lhe também algumas perguntas para terminar. Pergunto-lhe se já chamou o embaixador de Israel para lhe comunicar o repúdio aos ataques de campos de refugiados, aos ataques a escolas, aos massacres de civis, ao assassinato de funcionários da ONU. Pergunto-lhe se, quando diz que Israel tem que cumprir a lei humanitária internacional, que consequências é que acha que deve haver caso Israel não cumpra a lei humanitária internacional. Pergunto-lhe o que é que Portugal vai fazer para defender o cessar-fogo e porque é que o Sr. Ministro insiste em usar a expressão pausa humanitária quando a expressão da ONU e aquela que o Primeiro-Ministro usa também é cessar-fogo. E, por último, também, rapidamente, pergunto-lhe se vai apoiar a proposta do Bloco de Esquerda para o reconhecimento do Estado da Palestina, já que a declaração de voto de Portugal na resolução da ONU fala no reconhecimento do Estado da Palestina como um passo para a solução dos dois Estados, e se vai apoiar as investigações dos crimes de guerra de Israel no Tribunal Penal Internacional. Obrigada.